Bora família Palmeiras! Ontem teve jogo do Verdão e hoje estaremos acompanhando toda a resenha e reações que estão repercutindo na internet, hein? Vem comigo! Estamos de volta na TV. Brincamos bastante. Posso falar fazer uma reclamação? Pode, claro. Estava mais gostoso o papo aqui no intervalo do que no programa propriamente dito. Vamos seguir na pegada. A terrível ironia de um clube, de um time que caiu no ano em que o Pelé morreu, pelo menos poupou o rei dessa tristeza, e pode voltar a cair na volta do Neymar, do príncipe. Rapaz. Caiu com o rei morto e volta a cair com o príncipe posto. Exatamente. De novo, vamos colocar a enquete, porque é hora de elogios, hein, pessoal? Vamos lá. O brasileiro terá o campeão antes da final da Libertadores ou depois da final da Libertadores, José Trajano? Não, o que foi colocado aqui, o Danilo é bom para isso. É que faltam, é bom frisar o número de jogos que faltam. 2 rodadas depois. Não é isso? Terão 2 rodadas. Que eu sinto para responder essa enquete mequetrefe, ele tem que estar a par do que está sendo colocado ali. Tem 6 rodadas antes e 2 depois, sendo que o Palmeiras abre mão de uma rodada. Porque tem 2 vitórias a mais que o Flamengo. Depois da Libertadores, a Libertadores no dia 29. Isso. Né? E tem um dado para a gente falar também. E a Sul-Americana é no dia... 22. Que aí tem a participação do Atlético, que é importante nesse... Eu acho que o Atlético até pega... Vamos ver o Atlético. Pega o Flamengo no dia 25 de novembro e pega o Palmeiras depois. Na rodada que foi invertida. Então o Atlético está envolvido nessa enquete. Sim, perfeito. Dito isso, além de dizer que ela é ótima... Ótimo o quê? A enquete. A enquete... Eu tenho notado que nos últimos tempos, torcida brasileira, o âncora tem se aproveitado, em vez de usar as 4 opções, ele usa 2 cinicamente, para comprometer aqui quem está presente aqui, quem está participando, como o Arnaldo e o Mauro, você que está em casa. Por isso eu passo adiante, mais uma vez, lamentando a falta de criatividade das enquetes. Eu convencido de que a final seria entre LDU e Racing, posso dizer taxativamente para você, âncora, que essa sua brilhante enquete só terá a resposta pós a final da Libertadores. O campeonato só acaba quando termina. Muito bem. Olho na tela com os jogos do Campeonato Brasileiro que aconteceram neste meio de semana. Olha lá. Tivemos Sport rebaixado 0, Juventude respirando por aparelhos 2. Respirando por aparelhos 2, exatamente. Vitória 1, Internacional 0. Esse jogo bagunçou a zona do rebaixamento. E o Internacional está chegando também. O Internacional também está correndo Pula risco. o próximo. Vai para Botafogo Red Bull Bragantino 2, Corinthians 1, com uma arbitragem muito ruim da Edna. Muito ruim mesmo, bagunçada, uma confusão. Mas que foi pênalti, foi pênalti. Sim. Isso sim, mas o resto, expulsão e não sei o que e tal. Sim. Botafogo 3, Vasco 0. A reação do Vasco está devidamente paralisada. Depois perdeu para o São Paulo, perdeu para o Botafogo, perdeu bem perdido, né? Talvez um dos melhores jogos do Botafogo do Ancelotinho. Grêmio 0, Cruzeiro 1, Cruzeiro guerreiro. No Campeonato dos Mortais, o Cruzeiro vai ser o campeão, né? Vamos falar a verdade. Depois tivemos Galo 3, Bahia 0. Bahia fora de casa, hein? Que coisa. Ficou com 10, né? Tava um jogo muito equilibrado. Aliás, o Bahia, os primeiros 15 minutos, teve 2 chances claríssimas de gol. São Paulo 2, Flamengo 2 na Vila. O jogo, que está tendo lembrado que é o jogo do Plata. O Plata foi expulso. E esse empate pode ter custado... O jogo do Plata e do Ferreirinha, né? Que era prata, virou ouro pro Palmeiras. Pode ter deixado o Flamengo numa situação bem complicada no Brasileiro. Complicada assim, né? Mais difícil para lutar pelo título. Belo Fluminense do Zubeldia 1, Mirassol 0. Não, mas esse gol foi Machado, né? Chutou sem nenhum interesse pro gol, a bola bate no zagueiro e mata o goleiro. 1-0, o Zubeldia vai aí tentando o Fluminense tentando ir para Libertadores. Ceará 1, Fortaleza 1. Fortaleza estava lá comemorando, última bola, pá, empate do Ceará. Mas o Castelão estava lindo, viu a imagem do Castelão? As duas torcidas empolgadíssimas. E por fim, Palmeiras 2, Santos 0. O Palmeiras é mais líder do que nunca, abriu 3 pontos de vantagem para o Flamengo, faltando poucas rodadas para acabar. Tá aí a tabela. Palmeiras agora com 68 pontos, Flamengo com 65, Cruzeiro com 63, sendo que o Cruzeiro tem um jogo a mais. Aí
Palmeiras e Flamengo os extraterrestres, os outra dimensão, como disse o Crespo. Do Cruzeiro para baixo... Que bela entrevista deu o Crespo. Vamos falar sobre isso também. Como ele é um cara centrado. A briga pela Libertadores, acho que está ali do Vasco para cima ou do Corinthians para cima, com algum esforço, né? Tem mesmo número de pontos. Considerando que vamos ter 8... Imaginando que o Cruzeiro possa ser o campeão, ou mesmo o Fluminense da Copa do Brasil, né? Porque G7 a gente já vai ter. G7 já temos, né? Já. Palmeiras ou Flamengo será campeão E o da Corinthians Libertadores. pode ser campeão da Copa do Brasil também, nem precisar do... Também tem isso. Mas aí vai ser G7. Isso. Aí, naquele lugar que o Trajano gosta dessa expressão, a Mid-Table Obscurity. Isso é maravilhoso. Como é que é Mid-Table Obscurity? Eu não conhecia esse. Que vai do Corinthians mais ou menos até o Ceará, vai até o Grêmio. Ali, aqueles caras que não vão acontecer nada, vão ficar por ali e tal. E aí sim, Internacional, Vitória e Santos, todos lutando contra a zona do rebaixamento. Qual que é o próximo jogo do Inter? Você tem aí? Próximo jogo do Inter, posso ver aqui. A gente Bahia. No Beira-Rio. Aí, ó. Próximos jogos. Reprodução da decisão de 88. Isso mesmo. Olha os jogos da rodada. Sport e Galo, Vasco e Juventude, Inter e Bahia, São Paulo e Bragantino, Vitória e Botafogo. São Paulo na Vila ainda. São Paulo na Vila, né? São Paulo sempre na Vila. Agora São Paulo sempre jogará na Vila. Cruzeiro e Fluminense, jogão, hein? Corinthians e Ceará, Flamengo e Santos, jogo importantíssimo para os dois. Fortaleza e Grêmio, Mirassol e Palmeiras, também jogo muito importante. Tá aí, então, a próxima rodada. Já chegamos nela, viu, Danilo? Só para te avisar. Chegamos, muito bem. O Danilo... Audiência brutal. Chegamos na audiência brutal. Mas não tem o número de likes do Juca. Não. Qual é a nossa meta de likes, hein, Juca? Não tem meta hoje. Vamos dobrar Sério? a meta. Vamos dobrar a meta. Hoje freestyle. Você ficou preocupado, lembra, ontem, lá na Casa Verde, quando estava 0-0, você lembrou da minha previsão, dizendo que o Palmeiras ia golear o Santos? Eu ouvi essa expressão. Favoritaço, eu falei, né? Eu ouvi que tem no fim de papo. Um amigo meu, o Everson, ele santista, veio e quis fazer uma aposta. Eu só pago um jantar para você se for mais de 5. Se for menos de 5, você me paga. Ele é santista. Sim. Você vê como estava o nível dos santistas pré-jogo. Agora... Não, mas se eu não tivesse brasão ali, seria 5. Juca, sim. O campeonato está mais perto do Palmeiras? Pelo amor de Deus. Claro que está mais perto do Palmeiras. Por essa coisa a qual o Danilo já se referiu. O fato do Palmeiras ter 2 vitórias a mais. O fato de o Palmeiras, nesta reta final, em que tanto ele quanto o Flamengo serão prejudicados por essa infame data FIFA, né? Poder abrir mão de uma vitória. Vai jogar na Vila Belmiro com o Santos, sei lá em que clima, e com um time todinho desfalcado. É um jogo que pode perder, diante da dificuldade que se viu ontem. Né? Em casa, com 41 mil pessoas, sofreu para ganhar, embora tenha merecido largamente a vitória. Né? Eu até acho que é favorito contra o Santos na Vila Belmiro, mesmo com o time misto. Mas o Palmeiras tem esta possibilidade de entregar um resultado. Isto, nesta reta final, é essencial. Então, está mais perto. Está mais perto do título do que o Flamengo. O que não significa que vai ser campeão. Bom, 2 gols do Vitor Roque, hein? Ontem, um deles um golaço, inclusive. E aí o passe do Flaco de novo. Jogo que tava, pois é, o jogo que estava enroscado, estava ali, putz, no gol não sai, o Brasil estava defendendo tudo, não sei o que, de repente, pá, desencantou. Ele está ali, se não for eleito no final do ano melhor, talvez estará entre os o Vitor Roque tem melhores. 15 gols, né? 2 atrás do Caio Jorge e do Arrascaeta, que são os 2 artilheiros do campeonato. O Palmeiras dominou boa parte do jogo, poderia ter feito 2-3-0 ali até os 20 minutos. O Brasão fez defesas importantes, mas depois perdeu um pouco desse domínio total, o que é até normal, né? Não dá para você exigir um domínio, embora o Santos esteja numa fase muito ruim. O Santos conseguiu fazer aquele gol com o Arão, que estava um pouco impedido, né? Depois, no segundo tempo, teve aquela bicicleta do Vitor Hugo, no momento em que o Carlos Miguel deu ali uma espalmada meio estranha num cruzamento. E aí, a impressão era que o Palmeiras poderia ser punido pela falta de eficiência a qualquer momento. É verdade, o Brasão era o melhor do jogo, sim. O Palmeiras estava criando muito mais, também. Mas num jogo desse,
se você não fizer, uma hora pode virar contra você, né? Então eu acho até que isso serve de exemplo para o Palmeiras na Vila Belmiro no jogo contra o Santos. Porque a expectativa não, o Palmeiras vai passar tranquilo, o Santos está muito mal, não vai dar nem pro gasto. Se você não fizer o gol, o time adversário começa a se acomodar no jogo, começa a acreditar. Foi o que aconteceu ontem com o Santos. Eu estava vendo a partida e lembrei do Arnaldo em vários momentos, porque ontem o que despejou vitalidade em campo, Andréas Pereira, foi uma brincadeira. Ele, assim, estava correndo de um lado para o outro, armando o time. Depois, quando o Jimmy Martínez saiu com a entrada do Veiga, que o Abel deu o all-in ali no meio do jogo, né? Tirando um volante, colocando o Veiga para fazer um papel ao lado do Andréas, eles jogando juntos ali também. O Andréas realmente ontem jogou muita bola. Ontem, outro cara que jogou muita bola ontem foi Bruno Fux. O Palmeiras realmente controlou o Santos, mas de novo, fica de lição, tem que ser eficiente. Na Vila Belmiro vai jogar sem Flaco Lopes, Gustavo Gomes, Sousa, Vitor Roque. Então assim, possivelmente Piquerez, Martínez, Facundo, que são os uruguaios que a gente nunca sabe quando sai a convocação. Então assim, vai ser um Palmeiras mutilado na Vila Belmiro. E se tiver uma chance, precisa fazer. Porque o Santos mostrou que está mal, mas que consegue escapar em algum momento e levar perigo. Então acho que é uma vitória importantíssima para o Palmeiras, pelos 3 pontos, pela vitória... Com Neymar ou sem Neymar? Na Vila, provavelmente com o Neymar. O que pode ser até melhor para o Palmeiras. Sim, joga com 10. Então é importante que o Palmeiras seja eficiente no jogo da Vila Belmiro, porque não vai ter esse caminhão de chances aí que teve no Allianz Parque, não. Falamos do Vitor Roque, o Thiago Lemos dos Santos falou: cadê as estatísticas do Vitor Roque? Seu pedido é uma ordem, meu caro Thiago. Olha aí, 51 jogos, 19 gols marcados, 5 assistências, 24 participações em gols, média de 0,37 gol por jogo. É bastante. Agora, Arnaldo, o Juca falou, claro que o Palmeiras está mais perto agora, abriu 3 pontos de vantagem e tal, o Flamengo está na briga ainda. Aliás, foi a minha observação inicial. Sim, exatamente, exatamente. Agora, o que pode atrapalhar o Palmeiras nessa reta final? Boa pergunta, pouca coisa. Eu acho que o Palmeiras ele está mostrando, né, no momento mais importante da temporada o seu melhor, né? Não é só uma questão física que, para mim, faz a diferença em relação ao Flamengo hoje, mas também na questão técnica. Ver o Palmeiras jogar há algum tempo é um prazer daqueles. Um dupla de ataque, com muita sincronia, com o pessoal do banco que vem... Não é que só vence, né? Vence, convence, encanta. O Palmeiras encanta. Hoje é um time de consumo externo. E ontem, mesmo com as chances do Santos, a impressão que você tinha que o Palmeiras em alguma hora ganharia a partida, e a dupla inspirada tratou de fazer isso. O Vitor Roque faz uma temporada impressionante, né, 20 anos, né, ele já rodou bastante, mas tem 20 anos ainda, é um colosso de jogador. E acho que essa liderança, ela pode até mudar de mãos. Eu não assustaria, não ficaria assustado se a liderança mudar de mãos até a volta da data FIFA. Por quê? Porque o Palmeiras, o que pode atrapalhar, Tirone? Porque o Palmeiras agora tem paradas mais difíceis que o Flamengo nas próximas 2 rodadas, né? O Palmeiras pega o Mirassol e vai à Vila. O Flamengo joga com o Santos em casa, no Maracanã, e vai à Arena Pernambuco contra o Sport já rebaixado. Então, o Flamengo, se quiser alguma coisa, tem que fazer os 6 pontos. Imagino que faça os 6 pontos aí, nessa duplinha. E também, eu acho que o Palmeiras poderia empatar os 2 próximos jogos. Não seria nenhum absurdo, porque são adversários, cada um do seu jeito, difíceis, né? O Mirassol não perdeu em casa, até agora, e o Santos na Vila vai jogar uma final, com aquele ingrediente que o Danilo falou dos desfalques do Palmeiras na data FIFA. Então, digamos, se o Palmeiras empatar as 2 e o Flamengo vencer as 2, 6 pontos o Flamengo, 2 pontos o Palmeiras, a liderança muda de mãos daqui a 2 rodadas, né? A gente estaria falando sobre outra... Mas aí, o recorte final, para mim, da tabela, aí passa a favorecer o Palmeiras dos confrontos, na minha visão. Então, ainda o campeonato está aberto, o Flamengo pode recuperar a liderança, talvez já nas próximas 2 rodadas, daqui a pouquinho, portanto. Mas hoje,
existe uma diferença entre as equipes. Eu acho que existe uma diferença física, técnica e também emocional, né? Porque a confiança do Palmeiras, o lastro dos 5 anos do Abel, aquela coisa que nós chegamos, né? Estamos aqui para ganhar o campeonato, o Flamengo não demonstra, até porque é novo para o Flamengo essa situação. O Felipe Luiz disputa pela primeira vez um Campeonato Brasileiro de pontos corridos do início ao fim. O Flamengo não disputa um título brasileiro de pontos corridos desde que foi campeão com o Rogério Ceni faz tempo. E o Palmeiras se especializou nessa disputa. Numa disputa em que ele não precisa ganhar dos melhores para ser campeão. É assim o Campeonato de Pontos Corridos. Ele é o pior dos 3, contando também o Cruzeiro, contra os mais fortes. E ele não precisa ser o melhor entre os mais fortes, né? O melhor entre os mais fortes, aliás, é o Cruzeiro, que ganhou uma e empatou outra com o Palmeiras, ganhou uma e empatou outra com o Flamengo. Mas esse campeonato é aquele que o Danilo falou. É você não perder pontos para os mais fracos. Isso o Palmeiras é especialista. Ele já era, quando tinha um time talvez inferior a outros, e hoje ele tem o melhor time do Brasil, né? Tem os melhores jogadores do Brasil. Então ele tem tudo para ser campeão, sim. E acho que se o Flamengo não recuperar a liderança, não encostar, não nas próximas rodadas, imediatamente ou inevitavelmente o Flamengo vai começar a se preparar para a final da Libertadores, preparar os seus jogadores para a final da Libertadores. Mas, pelo menos nas 2 próximas rodadas, existe uma grande chance do Palmeiras ver o Flamengo chegar e, quiçá, ultrapassá-lo, porque tem jogos mais difíceis do que seu rival nessa duplinha até a data FIFA. Mauro, talvez a maior característica desse Flamengo, né? Que é na hora que, não podemos perder ponto aqui, vai lá e pinga, não perde. Foi lá ontem, o jogo estava difícil e tal, mas ganhou do Santos. Palmeiras, você falou Flamengo. Ganhou do Palmeiras, ganhou do Santos e vai abrindo uma vantagem aí. Secar ou achar que o Palmeiras vai tropicar nesses jogos que ele tem que ganhar é muito difícil, né? Porque é um time muito mentalmente forte também. Eu não acho difícil, não. Acho que pode acontecer. Aliás, nós estamos de novo, né, fazendo aquilo que é tentar adivinhar o futuro. O que acontecia às 5 rodadas? Era a mesma situação. Tinha 3 pontos de diferença. O Flamengo não conseguiu reduzir a diferença de 5 rodadas para cá. Nos 5 últimos jogos, os 3 venceram 3 jogos, os 2 empataram um e perderam o outro. Ou seja, não saiu do lugar. Ficou igualzinho o que tínhamos às 5 rodadas, temos agora. E ainda faltam 7 jogos para cada um. Ou seja, é um campeonato totalmente aberto. Totalmente aberto. Eu queria falar um pouco do jogo de ontem. O que me chamou a atenção, eu acho que eu não vi ninguém falando sobre isso, foi a péssima noite de Juan Pablo Vojvoda, um técnico tão elogiado e com merecimento. O que ele fez ontem, assim, foi de uma ingenuidade. O Santos precisava de 1 ponto para não ficar no rebaixamento. E para o Santos, nesse momento, é muito importante não ficar no rebaixamento, porque pesa muito mais para um time grande estar entre os últimos colocados do que para um time como Vitória, como, por exemplo, Juventude, Fortaleza menos, que entra no campeonato sabendo que vai habitar ali o Z4 durante uma boa parte, provavelmente, da competição. O Santos conseguiu perder um jogo para o Palmeiras fora de casa, tomando 2 gols de jogada de velocidade em transição com o atacante mais perigoso, em ótima fase, entrando cara a cara com o seu goleiro. Foram 2 gols assim. O primeiro foi assim também. O Santos resolveu ocupar o campo de ataque. Isso já indo para metade do segundo tempo. Eu achei muito ingênuo, do ponto de vista do Santos, a estratégia. Se você lembrar, quando o Santos consegue vencer o Flamengo depois da Copa do Mundo de Clubes, o técnico era o Kleber Xavier, o Santos faz o quê? Ele se fecha, joga praticamente por uma bola, a bola chega no Neymar, ele vai lá e decide o jogo. E é assim que o Santos tem que jogar contra o Flamengo, contra o Palmeiras, contra o Cruzeiro, que ele vai enfrentar também, e vai enfrentar os 3. Em casa, o Cruzeiro e o Flamengo, o Cruzeiro e o Palmeiras, e fora o Flamengo no próximo domingo. Então, se o Santos jogar assim, vai ser difícil, cara. Vai ser muito difícil. Porque ele precisa pontuar em jogos improváveis. E ontem ele conseguiu conduzir o jogo no 0-0 e tomou 2 gols que o Vitor Roque, numa fase excelente, entra cara a cara com o Brazão. Aí não adianta, por mais que o Brazão tenha tido uma atuação espetacular, ele não podia fazer nada. O Vitor Roque foi perfeito nas 2 finalizações. Na primeira até achei que ele não dominou muito bem, mas conseguiu ainda assim driblar o goleiro, né, e mandar para o gol. No segundo foi uma finalização primorosa. Ou seja, o Santos conseguiu dar ao Palmeiras oportunidade para executar uma jogada letal
que o Palmeiras gosta muito, já gostava antes mesmo de ter esses jogadores, e hoje explora muito bem esse tipo de jogada. A pressão era normal, o Palmeiras tem uma virtude para mim muito grande, que é finalizar muito. Assim, pressionar e finalizar o tempo todo. Abriu, chuta, abriu, chuta, abriu, chuta. Eu acho que desse tipo de jogo isso é fundamental. O Santos até teve algumas jogadas, quase fez um gol de bicicleta, o Vitor Hugo, né? Seria um gol muito bonito. O Gustavo Gomes salvou sobre a linha, estava 0-0. Mas eu achei que o Vojvoda ontem foi muito, muito ingênuo. A palavra que eu encontro é essa. Ingenuidade achar que você vai jogar com o Palmeiras fora de casa, nessa situação, para ganhar o jogo. Era para jogar por um ponto. Se surgisse uma oportunidade, daquelas coisas do futebol, de tomar 30 e tantas finalizações e não tomar um gol e conseguir achar o seu golzinho, né? Beleza. Mas um ponto para o Santos era muito valioso. Os resultados do meio de semana foram muito normais, naturalíssimos, né? A vitória do Palmeiras e o empate entre o São Paulo e o Flamengo. Se o Flamengo não lidera, é por conta de outros jogos. É o jogo do Fortaleza, é o jogo do Grêmio no Maracanã, e entre outros, em que o Flamengo perdeu pontos que não poderia ter perdido sequer ganhar um Campeonato Brasileiro. Mas faltam 7 rodadas. Tem muita coisa. No ano passado, falava-se a mesma coisa do Palmeiras quando superou o Botafogo. E o Botafogo ganhou do Palmeiras na terça-feira, viajando na quarta para Buenos Aires para decidir a Libertadores. Ou seja, ainda está aberto o campeonato. Está aberto o campeonato. Eu acho que a obrigação do Felipe Luiz do Flamengo é mobilizar o time e remar até o final. E se ele tiver que preservar jogadores para o dia 29, que preserve especificamente os atletas que estiverem mais desgastados. Aliás, ele já vem fazendo isso. Mas o Flamengo tem time, tem elenco para vencer esses próximos jogos, especialmente os 2 próximos, independentemente de um ou outro jogador precisar ser resguardado. Sobre o Gonzalo Plata, isso é assunto para mais adiante. Se você gostou do vídeo, deixa seu comentário, seu like e se inscreve no nosso canal.